Graça e paz, família. Chegamos ao capítulo 10 do Evangelho de Mateus e aqui encontramos algumas instruções bem específicas que Jesus deu aos 12 quando os enviou. Temos aqui também a lista desses 12 discípulos que foram enviados pelo Senhor. Mas vejamos o que podemos pegar como aplicação para a nossa vida nesse capítulo. Observemos que, primeiramente, a Bíblia diz que Jesus revestiu esses discípulos de autoridades contra as hostes do mal. Sabemos que tudo isso aconteceu por causa do Espírito Santo que estava sobre eles. Nós sabemos que toda a autoridade que recebemos nos é dada pelo Espírito Santo, e as hostes do mal se submetem ao nome de Jesus e à autoridade de Jesus que está sobre nós, e não especificamente a nós mesmos, porque na verdade nós não há mérito nem crédito algum. E assim também era com os discípulos. Observemos que algumas pessoas tentaram também, certa vez no livro de Atos, se apoderar do uso do nome de Jesus e foram frustrados na sua empreitada porque não estavam cheios do Espírito Santo, não tinham a comunhão com o Senhor, por isso não foram bem sucedidos nessa tarefa. Mas aqueles que têm comunhão com o Senhor também estão revestidos dessa autoridade. E nós vemos também que o Senhor Jesus disse aos discípulos que saíram nessa empreitada rumo àquilo que o Senhor tinha dado a eles como ordem, como nós falamos no capítulo anterior, movidos de compaixão pelos que sofriam, Jesus também os revestiu dessa autoridade para libertar os cativos, né, também curar os enfermos e até mesmo ressuscitar os mortos. Mas o Senhor Jesus também disse algo a eles para que eles não levassem consigo providências ou mantimentos. Isso para dar a eles uma lição muito importante, a confiança no Senhor. O Senhor disse a eles que proveria tudo aquilo que eles precisassem, usaria pessoas para prover a eles tudo aquilo que eles precisassem. Mas também Jesus disse que algumas pessoas poderiam resistir a eles e até mesmo não recebê-los em casa. E algumas dificuldades eles enfrentariam, mas no versículo 22 nós vemos aqui a chave desse capítulo. O Senhor Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Na nossa missão de anunciar o Evangelho, de proclamar o reino, assim como Jesus disse a eles que eles fossem e proclamassem o reino, as adversidades sempre vão existir, assim também como a providência do Senhor. Temos que entender que muitas adversidades vão surgir, pessoas vão se levantar contra, vamos enfrentar muitas dificuldades, mas temos que perseverar até o fim, para que possamos dar evidência da comunhão que existe entre nós e o Senhor. Aqueles que realmente entendem o seu chamado e a sua vocação para fazer o bem, para trazer alívio à angústia e à dor das pessoas, precisam entender que enfrentarão essas dificuldades. O Senhor Jesus mesmo disse que ele não veio para trazer paz e sim espada. E sim, o Senhor também nos ensinou que muitas vezes os inimigos, nesse mesmo capítulo o Senhor nos ensina que muitas vezes o inimigo será dentro da nossa própria casa. Muitas vezes a resistência será daqueles que são os nossos mais chegados, a nossa parentela, e essas pessoas vão resistir. Não que Deus tenha promovido isso, mas que muitas vezes quando decidimos servir a Jesus, certamente poderá haver resistência daqueles que não tomam essa mesma decisão. Por isso Jesus já deixou bem claro que era necessário uma perseverança, perseverar até o fim. E Jesus disse: não tenha medo, não temam as pessoas, mas tenham medo do Senhor, ou seja, temam ao Senhor, porque o Senhor realmente é quem tem poder para fazer aquilo que realmente nós devemos nos preocupar, para nos dar a salvação ou nos condenar. O Senhor Jesus disse que aquele que se preocupar em achar a sua própria vida, perdê-la-á. Aqueles que se preocupam com a opinião das pessoas, não no sentido de prezar pelo seu testemunho, mas que muitas vezes negocia valores para ser bem visto diante da sociedade, que não quer perseverar, não quer sofrer as consequências de ser fiel ao Senhor, esse vai perder a sua vida. Mas aquele que perder a sua vida por amor a Jesus, por amor ao Evangelho, ou seja, aquele que vive de maneira inegociável a respeito dos valores do reino, aquele que proclama o Evangelho, proclama o reino de Deus, independente das adversidades, esse que entende que a sua vida não é preciosa, mas sim, assim como Paulo disse, que o que era precioso, que era valoroso para ele era cumprir o seu chamado, então esse vai achar a sua vida, porque o Senhor realmente cuidará de si, o Senhor cuidará de você, o Senhor cuida daqueles que realmente se entregam ao chamado do Senhor, porque
Isso é sinal de fidelidade ao Senhor. E o Senhor realmente reconhece isso em nosso coração. Então, o Senhor nos diz que aquele que realmente abre mão de tudo para que possa realmente fazer a vontade do Senhor, esse sim será bem-aventurado. O Senhor Jesus chega a dizer que aquele que ama mais o seu pai, sua mãe, sua família, ama mais as coisas do mundo do que o Senhor, não é digno de segui-lo. E aquele que coloca o Senhor em primeiro lugar, esse certamente perseverará até o fim. Esse certamente não temerá o mal que possa sobrevir sobre ele por conta da fidelidade ao Senhor. E esse certamente será salvo. Que esse sejamos nós, que sejamos nós essas pessoas fiéis ao Senhor, que não tenham medo e que perseveram até o fim, e assim certamente seremos salvos. Vamos orar para que isso se torne real em nossas vidas, que nós possamos ser a cada dia fiéis ao Senhor, que não possamos temer o mundo, mas temer ao Senhor, termos a reverência ao nosso Senhor e que possamos, enfim, darmos o valor àquilo que realmente importa, cumprir a vontade do Senhor para nossas vidas, com amor, compaixão pelos perdidos, aqueles que precisam ser alcançados pelo Evangelho, e assim, certamente, o Senhor se agradará da nossa conduta e da nossa fidelidade. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, graças te damos pelo poder que há na tua palavra. Graças te damos, Senhor, porque o Senhor o Senhor usa a sua palavra para trazer conforto ao nosso coração, instrução, Senhor, para nossas vidas e também, ó Pai, para nos encher de esperança e para que moldemos a nossa vida de acordo com a sua vontade. Ao conhecermos a tua palavra, que a nossa vida seja moldada de acordo com ela, para que possamos entender o que realmente tem valor, aquilo que realmente deve ocupar espaço na nossa lista de princípios e valores que são as coisas do seu reino. E que assim, Pai, possamos andar em perseverança, fidelidade ao Senhor e com os valores corretos da nossa vida, que são as coisas do seu reino, em nome de Jesus. Que possamos, ó Pai, perseverar em tudo isso e ouvirmos o Senhor naquele dia: vinde bendito para o descanso eterno. Porque essa frase só ouvirá aqueles que perseverarem até o fim. Em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe ela com as pessoas que você ama, para que as outras pessoas possam receber da parte do Senhor ânimo para que possam perseverar até o fim, para que possam entender os propósitos de Deus e se lançar naquilo que o Senhor realmente deseja para cada um de nós, em nome de Jesus. Deixe seu like, deixe um comentário, se possível. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, que dessa forma você ajuda o canal a crescer, em nome de Jesus.